Olá pessoal, aqui fala com vocês é o Alexandre e você está no canal da Palavra. O texto que eu quero compartilhar com vocês hoje se encontra em Gênesis capítulo de número 4, a partir do versículo 26. Na verdade é somente o versículo 26 que diz assim: E a Sete mesmo também nasceu um filho, e o chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Através dessa passagem eu quero falar com vocês acerca da importância de fazermos a diferença no meio de nossa geração. Primeira coisa que precisamos saber é quem foi Enos, não é verdade? Enos, ele foi neto de Adão, filho de Sete, e ele entrou para a história como o primeiro homem a invocar o nome do Senhor depois que o pecado entrou no mundo. E o seu nome Enos significa justamente homem e condiz com a sua firme convicção de que o homem jamais pode viver sem Deus. Enos começou a invocar o nome do Senhor no meio de uma sociedade pagã que estava em pleno crescimento, porém sem nenhum conhecimento de Deus. A geração caimita, ou seja, os descendentes de Caim, estavam ali em pleno crescimento material, mas eles iam crescendo, mas sem nenhum compromisso com Deus, porque depois que Caim saiu da presença do Senhor, ele também se esforçou, se empenhou em construir uma sociedade autossuficiente e independente de Deus, que nós hoje conhecemos como mundo. E entenda uma coisa, meu irmão, o homem, ele não foi feito para viver longe de Deus. O homem, ele não foi criado para viver longe do seu Criador. Precisamos de Deus. De uma forma ou de outra, precisamos de Deus. Porque todo o esforço do homem sem as bênçãos de Deus trazem mais mal do que bem. Jesus mesmo disse em João capítulo 15, versículo 5: Sem mim nada podeis fazer. Precisamos de Deus. Com essa nova geração, também fundada por Caim e seus descendentes, surgiu também a quebra de um dos propósitos originais de Deus para o casamento, que era a monogamia, ou seja, o homem ser casado apenas com uma mulher. Porque foi através do seu bisneto Lameque que entrou no mundo a poligamia, quando ele tomou para si duas mulheres. E assim veio crescendo a sociedade pagã de Caim. E vemos que em nossos dias atuais não é diferente. Estamos vivendo apenas a repetição daquela sociedade sem Deus fundada por Caim e seus descendentes. No entanto, é quando a noite está mais escura que as estrelas começam a brilhar com mais intensidade. Foi no meio daquela geração corrompida e perversa que surgiu um homem chamado Enos, que resolveu fazer a diferença no meio de sua geração, começando a invocar o nome do Senhor. Sabe, meu amado, Deus sempre terá os seus remanescentes aqui na terra para fazer a diferença em meio a uma sociedade corrompida e perversa. A igreja do Senhor, a igreja de Cristo, é essa remanescente, a responsável por anunciar e proclamar em alto e bom som o poderoso nome do Senhor no meio dessa geração corrompida que nós vivemos. Enos era filho de Sete, que por sua vez era filho de Adão, que havia nascido para substituir a geração de Abel, que foi morto por Caim. Ou seja, Enos, ele veio de uma geração justa, de uma geração temente a Deus, fazendo contraste com a geração de Caim, que era ímpia. De igual modo, a igreja do Senhor, ela faz parte de uma geração que teme a Deus, que honra a Deus, de uma geração justa. A igreja do Senhor é a responsável por invocar e proclamar o nome do Senhor no meio dessa sociedade, por fazer a diferença no meio dessa geração. E nós, como igreja, devemos fazer isso, a diferença no meio dessa geração. E por que é importante fazermos a diferença? Por três motivos. Primeiro, porque somos o povo escolhido por Deus. 1 Pedro 2,9 diz: Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis
as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Devemos fazer a diferença porque somos o povo de Deus. Segundo, devemos fazer a diferença no meio dessa geração porque somos o sal da terra. Mateus capítulo 5, versículo 13 diz: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta do que ser lançado fora e pisado pelos homens. Agora escute uma coisa. Sal é algo que foi feito para dar gosto, para dar sabor e não para aderir ao gosto. O sal insípido é aquele tipo de sal que já perdeu o seu sabor, que já perdeu o seu gosto. Ou seja, ele não dá gosto, mas ele adere ao gosto. Jesus disse que esse tipo de sal para nada mais presta do que ser lançado fora e pisado pelos homens. Agora escute uma coisa. Nós não fomos chamados para aderir ao gosto do mundo. Fomos chamados para dar gosto ao mundo. Nós não fomos chamados para aderir o sabor do mundo. Fomos chamados para dar sabor a este mundo. Ou seja, fomos chamados por Deus para fazermos a diferença no meio deste mundo, no meio dessa geração. E o terceiro motivo é que devemos fazer a diferença para que o Pai seja glorificado em nossas vidas. Mateus capítulo 5, versículo 16 diz: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. E é por essa e outras razões que devemos fazer a diferença no meio dessa sociedade em que vivemos. Que nós, assim como Enos, venhamos a fazer essa diferença e seguir também um dos conselhos dados pelo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 15, que diz: Sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros do mundo. É isso que Deus quer que façamos. Que nós venhamos a resplandecer, ou seja, que nós venhamos a fazer a diferença no meio dessa geração corrompida em que nós vivemos. Amém? Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com você. Se você é novo por aqui, deixe o seu joinha, se inscreva em nosso canal para mais vídeos como esse. Por hoje é só. Fique com Deus, fique na paz. Até o próximo vídeo e até mais. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. E para mais vídeos como esse, se inscreva em nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.